E estamos ao vivo mais uma vez. Uma boa noite a todos. Boa noite, bora para mais uma live. E falaremos hoje sobre forró e saúde. E também, na hora da aula, falaremos sobre técnicas e estratégias para o conforto durante a dança de salão, especificamente falando o forró. Então, vamos só aguardar um instantezinho para que algumas pessoas consigam entrar. Então, no dia de hoje, vamos falar exatamente sobre... Um segundo aqui, perdão. Forró e saúde. Forró e saúde. E para começar o nosso estudo, a gente tem que entender o que é a definição de saúde, não é mesmo? E saúde, pela Organização Mundial da Saúde, é definido pelo bem-estar físico, mental e social da pessoa, do cidadão, da cidadã, né? Então, muita gente pensa que saúde é só o fato de não termos doença. A gente tem que entender que a saúde, ela é o bem-estar não só físico, o fato do corpo estar fisicamente saudável, mas também mentalmente e socialmente saudável. Muita gente fica bem surpresa com essa parte da parte social, né? Que é uma coisa que a gente às vezes não espera, mas as relações que a gente tem com as pessoas são sim muito importantes e a Organização Mundial da Saúde reconhece isso realmente como uma coisa importante. Fala, Rodrigão. Eu acho que assim, a gente tá evoluindo bastante e graças a Deus que a saúde mental tá sendo meio que igualada até com a saúde física, né? Porque por muito tempo a gente meio que esqueceu um pouco dessa questão da nossa cabeça, né? Mas, então realmente, quando estávamos conversando sobre, eu achei engraçado assim, a questão do social, porque sempre que eu pensava no social, eu logo ligava na questão mental, sabe? Tipo Sim. assim, ter amigos, interagir com pessoas, estar num ambiente legal, isso faz bem pra nossa cabeça, e aí com isso faz bem pro corpo todo. Então achei legal, assim, quando separa, né? Bonitinho, né? Uhum. E também a gente fica muito ligado àquela ideia de que tem o corpo e tem a mente, e às vezes a gente esquece que às vezes pode ser que seja uma coisa mais ligada, né? É um estado de corpo-mente, né? Que o pessoal às vezes fala, e não corpo e mente. Sim. São coisas importantes. Então vamos lá, primeiro bem-estar que nós vamos falar é o mais óbvio dele, o mais óbvio dessas três opções, que é o bem-estar físico. Quais os benefícios aí do forró e da prática do forró para o bem-estar físico? Sim. O primeiro delas, naturalmente, é o fato de ser uma atividade física, né, Didi? Nossa, e assim, não sei como é que vocês estão aí na quarentena, mas eu senti mesmo essa questão da atividade física agora na quarentena, porque eu danço há 10 anos sem parar. O máximo que eu já fiquei sem dançar foi, sei lá, 2 meses em alguma viagem assim. Não, mentira, foi 1 mês quando eu viajei a parte assim, e mesmo assim eu dancei lá. Mas assim, agora 4 meses parada, eu engordei horrores. Eu lembro que eu falava que forró só mantinha meu corpo. Ah não, forró, meu corpo já tá acostumado, só mantém meu corpo e se eu não controlar a alimentação então eu vou engordar. Gente, quase nada mudou assim em relação à minha alimentação, e a única coisa que mudou foi que antes eu fazia forró 4 vezes por semana, né? Dava aula 2 vezes por semana e ia 2 vezes à noite assim pro forró, e agora não vou mais, e assim, eu engordei pra caramba. E aí várias coisas estão sentindo, o joelho tá sentindo, o tornozelo tá sentindo. Então assim, aquela coisa, não, forró só mantém meu corpo. Não, era a minha fonte de gasto calórico. Sim, a atividade cardiovascular, assim, inclusive no controle do sobrepeso, é muito importante para a saúde. Tanto, até afeta também a saúde mental, né? Principalmente por a gente estar nessa sociedade que vende muito essa imagem perfeita do corpo, e quando a gente se afasta dela, por mais que a gente já entenda e tente não colocar a nossa mente para trabalhar de forma a ter que ter aquele corpo totalmente, é natural, é quase que pré-programado na gente querer aquilo, então a gente já acaba sofrendo um pouquinho na mente ali quando a gente consegue, quando a gente está ali naquela fase de sobrepeso, e realmente perder o forró como uma atividade cardiovascular e como um gasto calórico alto que o forró tem, é uma perda muito grande e que vai ser uma conquista muito grande quando a gente voltar a ter, se Deus quiser. Sim. Ai, socorro, tem que voltar Faz rápido. parte, é a forma que o nosso corpo encontra para se adaptar a esse caos. Exatamente, Carol. Às vezes a gente também arrumar propriamente arrumar, como é que fala, motivação, né, para continuar fazendo
atividades físicas e principalmente pra gente que era forrozeiro e a principal fonte de gás calórico era o próprio forró, pra gente se adaptar não é nada fácil. Saudades de você também, Carol. Em relação a isso que você falou, é uma coisa que assim, né, eu tô passando agora por um momento de dores horríveis no joelho, e uma coisa que que o médico falou foi exatamente isso, que eu estava acostumada com um tipo de atividade física que era intensa, né, o forró, e aí agora na quarentena eu tive que migrar para outro tipo de atividade física. E aí eu achava que eu já estava bombando lá, que já tem condicionamento físico, não sei o quê, que provavelmente as dores que eu tô sentindo no joelho é porque eu mudei completamente os estímulos, mudei completamente as pressões, né, que faziam com o meu joelho, minha perna e tal, e por isso pode ter resultado em alguma coisa, né? Vai desequilibrando, né? A musculatura não está tão preparada. Sim. E é inclusive esse é um dos benefícios do forró em relação à progressão de atividade física, né? Para quem está começando principalmente, o forró, antes de ser uma atividade extremamente demandante na parte cardiovascular, saudade também, Rodrigão, é uma parte que demanda da coordenação. Então, como coordenativamente demanda muito, a gente precisa primeiro aprender uma série de movimentações, uma série de tarefas, para a gente conseguir aos poucos ir acelerando e conseguir fazer ela por muito tempo também. Então, a própria capacidade coordenativa do forró vai te segurando para que você não consiga dançar músicas, por exemplo, muito rápidas logo de cara. Então, você acaba não agredindo demais o seu corpo e à medida que você vai aumentando a complexidade da sua dança, você vai conseguindo também aumentar a carga de treino, digamos assim, e aumentar aí o esforço físico ao dançar. Então, essa é uma das vantagens do forró ali para quem começa a dançar, não consegue basicamente se arrebentar no começo. Por mais que dance muito no forró e tudo mais, né, tem que... claro, nós vamos falar sobre isso também, sobre o conforto da dança, né? Claro que às vezes a gente tem um parceiro que pode contribuir para algumas lesões, por exemplo, mas no geral, quando a gente está em situações de uma progressão bacaninha, o corpo consegue evoluir junto com a mente, inclusive junto com as estratégias da dança. Sim, geralmente assim, as primeiras dores, né? Quando a gente começa a sentir, são mais dores musculares por usar mesmo o músculo que a gente não estava tão acostumado. Mas não acontece, às vezes, essa sobrecarga, né? Porque, igual você falou, quando eu acabo de começar a dançar, eu nem vou conseguir dançar músicas mais rápidas, músicas que exijam, ou então músicas muito lentas, que são músicas que exigem muito do nosso corpo, né? Então, sim. Saudades da chamada de atenção da Didi. Isso aí o pessoal sente saudade mesmo. A Didi é uma professora muito rígida e ela é muito brava, né? Eu sempre fui um anjo, nunca xinguei ninguém, né? Sou famoso. Não, mas eu não xingo, não. Eu sou uma professora bravinha que gosta que prestem atenção, sabe? Não consigo dar aula com gente conversando, mas eu melhorei muito, sabe? Muitos processos mentais, psicóloga. E até parece que eu sou super bonzinho, né? Às vezes né? Verdade, você fica fazendo piada. Vamos lá. E então, e tem outra coisa que é interessante sobre a saúde. Ai, Rodrigão, você me paga, tá? Sobre a saúde na dança, que é da saúde física, né? Que quando a gente abraça, só o ato de abraçar já faz a gente liberar hormônios de prazer e inclusive hormônios que faz a gente ter sensação de segurança, sensação de acolhimento. Então, o fato só do abraço já traz um benefício físico pra gente, que já vai dar pra gente um grande bem-estar ali. E com essas 3 coisas, né, o gasto calórico, a progressão respeitando o corpo e a liberação dos hormônios pelo abraço, a gente tem 3 fatores importantes aí na combinação do bem-estar físico. Então a gente passa para o bem-estar mental, né? Gente, é super combinado, só que a gente tem a nossa listinha, a nossa cola aqui. Se vocês verem olhando para a esquerda aqui, é porque a gente tá pegando a nossa cola, porque... Uma coisa que eu acho muito, assim, o mais incrível do forró é que a gente consegue unir, né, esses 3 pilares lá da saúde, da questão da saúde. A gente une os 3 numa mesma atividade. Isso, assim, depois a gente fala mais, depois que a gente, né, falar todas certinho, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas isso é uma coisa que eu acho muito incrível no forró, que você tá trabalhando tudo, sabe? Assim, de cima para baixo, de baixo para cima, com pessoas novas. Então, forró eu acho que é uma das atividades mais completas que existem. Existe. Gente, meu interfone tá tocando aqui, só um segundo. Mas, eu vou desligar ali.
Então eu vou começar a ir falando aqui. Em relação ao bem-estar mental, não, se bem que eu vou esperar o raso, né, gente? Vou esperar, porque... Tá, tem que pegar agora ou não? Enquanto isso, deixa eu ler aqui. Yes, né? Ai, Carol, demais! Eu falo que eu sou o típico, assim, de professora de maternal, que eu gosto que todo mundo me responda. Então, assim, se eu tiver numa aula que eu falo, né, gente? Aí ninguém fala nada, eu fico tímida. Aí geralmente vem a Carol e, uhul! Adoro esse tipo de relação durante as aulas. Tá sentindo falta demais. Mas então vamos lá, voltando. Né? Em relação, né, a esse bem-estar mental, como a gente já falou no início, o forró ele é uma atividade coordenativa, né? Então exige dessa questão das coordenações motoras. E a coordenação como é que fala? Uma comunicação do cérebro, da mente com o corpo, com as musculaturas. Então, você vai estar trabalhando vai trabalhar na cabeça coisas importantes como, por exemplo, a memória, né? A gente trabalha muito a memória durante a dança e o raciocínio lógico, para mim, é muito óbvio, para mim, é uma das coisas que mais altera para mim dançando, principalmente quando não principalmente como condutor, mas eu como condutor vejo que o meu raciocínio lógico melhora quando eu tento variar ao máximo as combinações, os encadeamentos que eu faço. Porque eu tenho uma tendência muito grande de ficar entediado quando eu repito muito alguma coisa. Então eu estou sempre tentando pegar, por mais que o nosso conhecimento seja limitado, a gente só sabe o que a gente sabe, né? Então a gente acaba tendo que dançar aquilo e quanto mais a gente consegue variar dentro disso que a gente sabe, menos a gente vai ter aquela sensação daquela monotonia, daquele negócio que tá tudo igual. Então isso exige muito da nossa cabeça. Se a gente cai numa zona de conforto, a gente começa a ficar repetitivo até para as pessoas, né? E quando começa a ficar repetitivo para as pessoas, para a gente tá repetitivo há muito tempo. Eu gosto muito também do fato de que o forró me faz muito refinar sentidos. Como quem recebe a condução, eu gosto muito de fazer esse teste de dançar, por exemplo, de olhos fechados. E aí o tanto que vai aguçar meu tato, sabe? Às vezes até mesmo eu sou um pouquinho cega. Então, por exemplo, tô de lente dançando no escuro. Eu praticamente não enxergo nada. Só que eu enxergo muito sombras. Então, isso aguça minha visão de um certo sentido. Então, essa questão da coordenação da minha cabeça, dos meus sentidos com o meu corpo, eu acho outra coisa muito interessante. E como quem conduz, porque de vez em quando eu também danço como condutora, eu acho exatamente isso. Um dos meus maiores problemas é que eu sinto que eu fico muito repetitiva. Porque às vezes eu só fico ali naquela coisa, geralmente eu jogo no seguro, né? E aí tentar fazer esse trabalho de pegar movimentos novos, pegar coisas, exercita a minha cabeça de um jeito que eu fico, tipo assim, exausta dançando meia música e músicas lentas, digamos assim. E é um cansaço mental, né? Que é uma coisa muito legal também. O Rodrigão falou aqui que ele tem um trabalho, uma facilidade depois de raciocínio maior, né? Que isso é totalmente verdade. Quando a gente vai trabalhando o raciocínio e as memórias e tudo mais através da dança, o nosso cotidiano é justamente para isso, né? Esse é um dos grandes benefícios. A gente começa a ficar mais rápido, mais ligeiro ali para fazer as conexões do dia a dia. Sim. Aguçado, pessoal profissional de verdade. Então, essa parte do trabalhar o pensar e o raciocinar durante a dança é muito verdade, é muito presente. Esses benefícios a gente vê direto. Depoimentos, inclusive, o Rodrigão falou sobre isso. O que mais? Sobre o bem-estar mental. A gente melhora muito o nosso autocontrole, a sensação, na verdade, de autocontrole, né? Claro que a gente melhora o nosso autocontrole, mas a sensação também. A gente consegue ver que a nossa mente consegue controlar as nossas ações. Eu costumo falar que o forró me ajuda muito na minha ansiedade por causa da pausa. E eu sinto muito que eu consigo mentalmente, e a minha paciência também, mentalmente fala assim, eu não posso ir agora, eu tenho que esperar um pouco mais. Então ao tempo todo aquela sensação de você mesmo ter que se preocupar em se controlar, em se segurar e aos poucos você vai cada vez mais conectando mente e corpo de forma que você tem um centro de comando que, por mais que você esteja estressado com muitas coisas para poder lidar, você tem que separar ali o que é o importante para lidar naquele momento. Então esse tipo de coisa trabalha muito e me ajuda muito na minha ansiedade durante a semana. Fala assim, pô,
mas eu consigo manter isso durante a dança. Então eu tenho que conseguir manter isso aqui durante o meu afazer, durante o meu dia a dia também. Eu sempre falo, nossa, eu falo isso demais, principalmente quando a gente vai dar aulas em escolas, que o que me fez passar no vestibular foi o forró, porque eu encontrava ali uma válvula de escape de estresse. Não como essa questão da pausa e tal, era uma coisa mais de relaxar mesmo a cabeça, que ficava às vezes a semana inteira estudando no cursinho e tal, pra fazer prova, fazer prova, fazer prova. E aí eu lembro que na época que eu fiz cursinho, né, eu só fazia aula sábado, porque eu tinha aula o dia inteiro, então não dava pra ir pro pé descalço terça e quinta. Na época eu acho que só tinha Savassi, enfim. Então eu ficava a semana inteira sobrecarregada, assim, tensa, tensa, tensa. E eu chegava, eu saía do forró, eu tava completamente relaxada. Então eu associo muito a minha aprovação no vestibular que eu queria por conta desse relaxamento mesmo que o forró me deu. Esse trabalho da minha ansiedade também em relação a estudo. Total, né? E eu penso assim, que quando a gente descansa com alguma coisa, quando a gente raciocina outra, né? Sim, Porque a nossa mente é tão traiçoeira que quando a gente não quer tira o pensar em foco. algo, a gente quer tem algo pendente na nossa vida, digamos assim, a gente pula para ela muito fácil. Aham. Então, se a sua maior preocupação é o vestibular, quando você estiver desligada, sua cabeça automaticamente vai Vai pensar naquilo. Tipo, tô lá em casa sem fazer nada. Aí você já vem pensar, nossa, meu Deus, o vestibular tá chegando, não sei o que, não sei o que. E no forró é muito isso, né? Você chega lá, você não vai pensar nos seus problemas, você vai pensar em tudo, menos Né? nem problemas, né? Às vezes as coisas mesmo que a gente tem pra fazer. Fazer, exatamente. Então, você tem uma tarefa, ele fala assim, pô, tem que levantar meu braço, olhar pro meu par Sim. e conversar com alguém, tudo que te faz focar de fato em outra coisa. Às vezes a gente pensa que ao focar em algo novo, a gente vai estar cansando mais a cabeça, mas nós vamos estar descansando do que a cabeça já está estressada, né? Sim. O Dido no Forró falou aqui, eu reparo que eu tenho um repertório muito grande na minha cabeça, mas na hora que eu vou dançar parece que desaparece e eu entro nessa de repetição de passos. Acontece muito, isso é muito natural. Assim, eu gosto muito de falar sobre isso porque mais recentemente eu tô começando a dançar bem mais assim como condutora. E é geralmente isso, eu vou lá e caio sempre naqueles movimentos que eu já tô tranquila, que eu já faço tanto que eles estão naturais. Só que aí é muito essa ideia da zona de conforto, né? E até como que a gente vai conseguir sair dessa zona de conforto? E tá tudo bem isso acontecer. Né? E engraçado que quando a gente fala zona de conforto, a gente pensa em conforto, pelo menos para mim, a primeira coisa que vem em conforto, eu penso eu sentado em algum lugar, não fazendo nada, com preguiça. Mas o primeiro lugar da zona de conforto é na mente, é na cabeça. Aqui que está o conforto, principalmente. Fala assim, não é preguiça, né? Então, e aí a gente precisa esforçar, tem que sair daqui aquela gana de fazer diferente, porque dói mesmo, é doloroso o processo de evoluir, né? Não tem jeito. Vamos ver o que mais aqui. Depois eu digo, eu sou ansioso, na dança me ajudou a controlar, eu sou bem mais relaxado, com certeza, Rodrigão. Isso aí eu acho que é quase que uma unanimidade Unânime. entre os forrozeiros. Relaxado, mais comunicativo, né? A Carol falou que o forró abriu muita cabeça para muitas coisas, relação comigo mesma, com o outro, conexão e escuta, igual a gente falou dos sentidos, né? Sim, a gente vai falar também um pouquinho mais, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Descarregar adrenalina, com certeza, às vezes trazer mais adrenalina, muitas vezes, né? Me faz penetrar detalhistas, fatores que precisam do trabalho para a vida dessa salão me ajuda também no vestibular quando eu fiz. Então, depoimentos parecidos com o da Didi aqui, né? Opa! Quase que eu fiz besteira aqui. Telefone com os bordela aqui. Então, cobrimos aí um pedaço do bem-estar mental, então já temos 2, né? Só uma coisa em relação ao trabalhar raciocínio lógico, isso é uma coisa muito legal da gente pensar quando a gente vai fazer sequências. Porque, tipo assim, tentar lembrar qual o movimento que eu sei que termina desse jeito, ou então às vezes que vai combinar com esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui agora. Então, assim, umas coisinhas bobas que a gente faz o tempo inteiro e a gente tá super treinando o nosso raciocínio. Entender a estrutura para você poder falar assim, isso aqui cabe aqui por causa de você ter todo o embasamento na sua cabeça de por que você consegue encadear aquelas coisas. Então, isso com certeza E além do mais, também criar movimentos. Tipo, pegar um movimento que é de um jeito e desestruturar ele e conseguir remontá-lo, pensar em coisas novas. A gente vê muito isso acontecendo, né? Passos novos surgindo. Né? O Rodrigo falou sobre quando mistura passos de forró com zouk, vários momentos de olhares estranhos por causa disso. Vamos tentar trazer para o nosso tema, que é
Quando você mistura o forró com o zouk, às vezes é uma atividade importante para o cérebro, é um exercício de raciocínio para o cérebro, e às vezes é uma falta de exercício do cérebro quando a gente não consegue separar, né? Então a ideia é a gente tentar treinar o nosso cérebro e o nosso corpo para a gente conseguir executar aquilo que a gente quer. Não misturar quando não quer misturar e misturar quando quiser misturar. E os olhares estranhos vão entrar muito no tema sobre o bem-estar social, né? Eu acho que também a questão do olhar estranho, eu fico pensando assim, eu sei dançar zouk, mas eu sei dançar zouk bem meia boca e olha lá. Eu acho que esse olhar estranho pode muitas vezes ser tipo, velho, eu não sei o que você tá fazendo, eu não entendo esse tipo de coisa. E aí vai um olhar mais de assustado, assim, e aí a gente vê um olhar que não é bem aquele olhar normal, né? Bem aspas Normal. aí, sabe, de não tá passando por nada e vem alguma emoção ali no nossa feição, né? Então, eu acredito que esse desconhecimento da dança possa trazer isso, assim, porque eu sinto que cada vez mais as pessoas estão tolerando mais outros tipos de danças, outros tipos de Mistura, né? movimentos. Se fosse, por exemplo, há uns 10 anos atrás, eu tenho certeza que ia ser um olhar de estranho, tipo assim, o que você tá fazendo? Um Dançando julgamento zouk? direto, né? Exatamente, um julgamento, um olhar de julgamento. Hoje em dia eu sinto que já tá suavizando muito mais essas questões, assim. Tem muito tempo de zouk e Eu não menos de consigo forró. ler. E o olhar estranho vem com E o olhar estranho vem como que é. como que é isso, entende? Ah, tá. É a maior dificuldade que eu tenho. Ah, tá. Quando vem olhares estranhos, quando você tá fazendo isso. Cara, aí é uma questão assim, tudo que a gente acaba fazendo, e alguém tá olhando, independente se você misturou ou não, a pessoa, naturalmente, ela pode julgar aquilo. Mas que não seja Nunca vai aquele, agradar aquele todo mundo. julgamento, tipo assim, estou te julgando, né? Mas vai passar pelo julgo da pessoa de forma natural. E às vezes, igual a gente falou, pode ser um olhar estranho de uma reação de espanto e pode ser uma reação de espanto de desaprovação. Agora, a reação de espanto e desaprovação é algo também que a gente precisa trabalhar dentro da gente para que a dança fique mais saudável para a gente. Aquilo que a gente faz e que a gente quer fazer, faça e tenha pertencimento daquilo. Faça que aquilo seja de você mesmo e fale, eu faço isso e é isso que eu quero fazer e é isso que me dá prazer. Porque a dança é isso. A gente precisa buscar o prazer naquilo que a gente faz e a gente não tem que ter vergonha das coisas que a gente gosta de fazer, né? E julgamentos na dança é uma coisa muito complicada e não tem como eu agradar a Didi em tudo e ela me agradar em tudo. Agora, tem pessoas que naturalmente são rudes em qualquer ambiente. Então ela vai querer, quando encontra algo que não é dentro dos padrões que ela está esperando, ela vai querer de certa forma atacar, né, a outra pessoa. Mas quando você está em um ambiente que você sabe que alguma coisa pode ser ligeiramente diferente e você faz essa coisa diferente, você fala, eu faço isso e eu gosto, e quem for fazer olhar para mim que for de desaprovação, sinto muito. É literalmente fazer um... Claro que isso não é uma coisa tão fácil de fazer, mas é um puta de um trabalho mental que a gente faz. Quando a gente consegue, tipo assim, destrava uma série de coisas. E eu gosto muito de falar pra gente também, às vezes, entender quais os momentos que a gente vai tentar fazer essas coisas. Porque, por exemplo, no momento em que eu estou sendo julgada, não julgada no sentido negativo da palavra, né? Julgada, examinado, né? Estou sendo testado, eu tenho que seguir alguns critérios, né? Aí se eu fugir dos critérios, eu vou ser penalizado por isso, dependendo do que eu for fazer. Então, uma coisa que eu tentei trazer, assim, isso é Diandra falando, né? Tentei separar totalmente a Diandra do pé descalço, examinando, sendo professora, da Diandra que dança, né, na vida e tudo mais. Porque quando eu danço na vida, eu faço literalmente o que eu quero. E quando eu danço lá no pé descalço, nessas questões, exame, aulas, geralmente eu tenho que seguir um script. Mas eu acho que é muito isso que o Raso falou. É você dançar, você fazer aquilo que você quer, que você se sente bem fazendo. E é isso, e é muito difícil, porque a gente a gente até já falou sobre isso em outras lives, a gente tá acostumado a querer buscar aprovações, sempre assim, aprovação, e não aprovação de, velho, gosta de mim, é tipo aprovação de passar em alguma coisa, provas, ser o primeiro, então isso é uma coisa difícil de ser feita, né, é muito fácil de falar, mas muito difícil de fazer. Eu entendo demais isso que você está falando, Rodrigão. Eu também, eu passei por esse mesmo processo de
misturar coisas e eu não me sentir bem comigo, tipo assim, eu ter interesse em fazer, gostar de fazer, sentir olhares estranhos e eu tentar validar de alguma forma aquilo para dentro de mim sem eu achar estranho. E às vezes, o que mais me ajudou isso foi estudar um pouco mais sobre as origens. Não precisa nem ser um estudo muito profundo, até porque eu não sou um grande, profundo conhecedor das origens demais até do forró, mas quando a gente começa a entender que o forró é uma manifestação cultural espontânea e livre, né? Ou seja, é uma manifestação espontânea que aconteceu do nada, ninguém inventou, então tá tudo certo, tudo que você fizer pode fazer e é livre. E outra coisa, o forró é muito brasileiro e uma das características mais fortes do brasileiro é a mistura, é a miscigenação, né? Então eu acho que é uma coisa muito incoerente a gente entrar e dançar um forró que não permita algum tipo de mistura. Tanto pelo fator da liberdade quanto pela brasilidade do forró. Então acho que essas duas coisas me ajudaram muito a confortar a minha cabeça em me permitir explorar a minha liberdade ao dançar sem me sentir estranho e sem sentir que eu estava fazendo uma coisa inapropriada para aquele ambiente. Sim, Você tava lendo ali, mas você falou sobre a questão de você achar, você é muito perfeccionista e que aí essa cobrança em você sente que é pior. Eu sou extremamente perfeccionista e eu sou extremamente competitiva. Só que, como eu já falei em algumas outras lives também, não sou competitiva com o outro, eu sou muito competitiva comigo, eu quero ser melhor do que eu sou. Então, como eu sei que eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista também, o que eu faço? Eu tento pegar todo esse meu pensamento, né, de tipo assim, querer ser perfeita pra mim, meu tipo de perfeito, né, e tento trabalhar as coisas, e tento trabalhar nas coisas que eu acho que eu devo melhorar. E aí, isso é muito bom, porque lá no meu interior, eu sou a minha única crítica. Se o Raso virar aqui pra mim falar, Diandra, horroroso esse trem que você fez no seu braço, não vai me atingir, porque eu sou minha única crítica, minha maior crítica. Que pena, né? E aí... Hã? Ficou horroroso esse dia, né? Que pena. E aí, mas é claro que a princípio, isso que ele fala vai bater em mim de alguma maneira. Só que aí eu vou lá e falo, mas eu tô querendo agradar o Raso, eu tô querendo agradar a Diandra. E aí eu fico em paz. A Ju falou que às vezes dançamos pro outro, né? Esquecemos da gente. Total, eu acho que principalmente quando a gente começa, a gente fica com uma preocupação tão grande de agradar o outro que a gente quase que esquece da gente, né? Principalmente pra quem recebe condução, gente. Que nenhuma conduzida já sentiu, tipo assim, totalmente. Foi dançar uma música e ficou, poxa, nem dancei, porque, sabe, tava só ali dentro do que ele tava propondo e a gente não tinha muito espaço, né? E eu acho que também tá tendo uma grande revolução assim dentro da dança que tá permitindo a gente cada vez mais se colocar. Então a gente tem cada vez mais essa oportunidade de dançar pra gente, não dançar só pro outro, né? A Carol falou que o processo mais demorado da dança dela foi deixar de fazer o que o outro queria e passar a fazer o que você queria, né? Mas ainda tem muita dificuldade em propor enquanto conduzir uma hora vai. É difícil. Mas aí também, essa questão de fazer o que a gente quer e fazer o que a gente gosta não necessariamente depende única e exclusivamente de propostas. Sim. Às vezes a gente pode encontrar alegria e satisfação no resultado por exemplo, da técnica da nossa movimentação, da nossa habilidade, vamos supor, para receber a condução. Pô, eu estou evoluindo tanto na habilidade de conseguir dar respostas rápidas e mesmo sem pensar assim, não, mas o que eu estou trazendo aqui de proposta e de ideias para a dança? Isso não é a única coisa que vai te dar prazer e satisfação e vai te fazer sentir que está ou evoluindo ou que está tendo prazer, né? A dança tem prazer em várias pequenas coisas. E às vezes coisas tempo, um cheiro. Fala assim, não, estou sentindo prazer só de estar com um par que está cheiroso. Ou que legal, esse abraço que está gostosinho, um passo básico, um espaço que respeita o outro. Então, tem várias coisas pequenas antes de fundamentos mais complexos e das discussões sobre quem propõe e quem não propõe, que podem ajudar a gente a sentir prazer e fazer a gente se sentir a gente. Uma das coisas mais prazerosas que eu sinto dançando é, tipo assim, entrar totalmente no mundo do que o condutor tá propondo. Então, geralmente, quando me perguntam, você prefere conduzir ou ser conduzida? Eu sempre falo que eu prefiro ser conduzida, porque,
cada dança é única. Eu tento me conectar assim com a pessoa de um jeito que, tipo, eu tento entender o que ele tá ouvindo na música. Esse, pra mim, assim, isso é uma coisa recente, tá? Não é assim, eu sempre dancei assim, não. Eu tô em constante evolução. Isso é uma das minhas maiores evoluções recentes, é sentir isso. Que quando eu vou dançar, eu tento totalmente sentir o que ele tá passando e eu acho até mais legal do que tentar trazer alguma coisa. É claro que eu trago algumas coisas e aí é aquilo que eu falei de qual momento que eu vou usar cada coisa, mas a parte mais legal que eu acho é essa de tentar sentir, escutar e responder. O problema do cara usar o passo de Zouk é a mulher que não sabe fica perdida. Nem sempre, tá? Porque da mesma forma que tem um passo de Zouk, pode ter um passo de forró que o condutor propõe ou o conduzido propõe, que a outra pessoa não sabe reagir. E não saber reagir na dança é um grande trabalho mental. A gente está numa posição de coisa que a gente não sabe o que fazer, é um puta de um trabalho. Então, quando a gente cai nessa situação, a gente tem trabalhar a naturalidade para que aquele movimento, primeiro, para eu não ficar forçando que a pessoa faça aquilo que eu quero, né? É o primeiro grande trabalho que nós temos que fazer, Importantíssimo. de respeito principalmente, né? E de conforto e para a saúde mental. Só que para quem erra, às vezes é pior, porque quem pede a coisa ou quem propõe a coisa e vê que o outro não acompanha, no máximo você vai ter uma pequena chateação, né? Fala assim, pô, tentei dar uma ideia aqui, bom, você é qualquer grupo, você dá uma ideia e as pessoas não aceitam a sua ideia e a outra ideia que vence, né? A gente passa por essa chateação em qualquer situação. Só que aí, como é que a gente lida quando a gente não consegue executar a ideia do outro? Quando a gente não tem capacidade às vezes, de fazer uma coisa. E é complicado, né? Então a gente precisa entender que errar ou não conhecer algo é super natural, né? A dança é uma conversa que tem várias linguagens e tem vários momentos, né? E a gente gosta muito de relacionar a dança com línguas e com comunicação. É como se eu soubesse sobre direito e fosse conversar com ele sobre medicina. Ela vem com alguns termos que eu não vou entender. Mas se eu pegar e começar a estudar um pouco com ela, conversar mais com ela, dialogar mais com ela, eu vou começar a aprender mais aqueles termos. Na dança é a mesma coisa. Vai ver uma movimentação que você não está acostumado, que você não conseguiu fazer, que você não entendeu naquele momento. E aí, se você tiver interesse em aprimorar aquele diálogo sobre aquele tema, naquela movimentação, beleza. E uma dica que eu dou também é só não falar assim, pô, eu não gosto desse trem. O pessoal faz esse trem que eu não gosto, mas muitas vezes a gente fala que não gosta porque a gente está nesse estágio de não conseguir. Né? E às vezes a gente bloqueia prazeres na dança, e a gente está vendo que o prazer está diretamente ligado à saúde. A gente bloqueia alguns prazeres e falando que a gente não gosta quando a gente ainda não conhece ou quando a gente ainda não consegue. Eu já cansei de ver aluno meu falando assim, não gostei desse passo não gostei não. E aí depois passam as 2 aulas, ou porque o professor insiste, ou porque a pessoa acaba treinando, ou porque ele acaba vendo as pessoas executando e fala assim, não, eu preciso executar também. Aí a pessoa começa a conseguir executar aquela coisa, e aí você começa a ver que a pessoa não para de fazer aquilo mais. E aí fala assim, será que não gostou mesmo? Agora que você consegue fazer? E às vezes depois você vê a mesma pessoa me dando um mês depois e fala assim, eu adoro esse movimento. Ela nem lembra que ela tinha me falado que odiava, que odiou da primeira vez. Porque eu não estava conseguindo. Eu acho muito legal a gente experimentar pra exatamente a gente saber se a gente gosta ou não, né? Porque como é que eu vou saber se eu não... Eu falo isso muito pra alimentos também. Como é que eu vou saber se eu não gosto, se eu não comi ainda? Exatamente. Então, e também às vezes se respeitar. Porque isso é uma coisa que acontece muito, por exemplo, comigo, né? Quando eu recebo condução. E tem alguns tipos de movimento que eu não gosto de fazer. E aí, assim, geralmente são movimentos muito específicos. Tipo, movimentos que às vezes tem que fazer alguma coisa que, sei lá, enfim. Não vou entrar nisso aqui agora, senão vai dar muito pano pra manga. Mas eu sei que eu não gosto de fazer. Porque não combina com o meu corpo, com o meu estilo de dança e tudo mais. Então eu não gosto de fazer. Mas eu só sei que eu só descobri que eu não gostava depois de fazer várias vezes e perceber, não, realmente não fica tão confortável para mim. Não consegui achar nenhuma maneira que eu faça esse movimento que fique melhor para mim. Então, não gosto tanto, mas... Carol falou, não deixo de escutar o outro, mas também não me calo. Claro, tentar se colocar na dança, é só ponderar aquilo que a gente já disse. Nem toda dança a gente precisa falar e colocar o máximo da gente. Mas a gente pode ter um momento que a gente quer escutar mais, um momento que a gente pode falar mais. E tudo que a gente quer fazer, essa fala, esse espaço, tudo é questão
de treino, dedicação e estudo. E quanto mais a gente vai estudando, vai pecinha por pecinha descobrindo maneiras de falar mais aquilo que a gente quer. Porque às vezes, fazendo um depoimento como um condutor, muitas vezes os conduzidos acredito que sofrem um pouco mais essa questão de ter menos voz durante a dança, digamos assim. Só que às vezes eu também sou muito refém das coisas que eu consigo fazer. Às vezes eu tenho algumas ideias que eu preciso colocar em prática, só que eu não tenho recurso para aquilo ainda, e eu vou fazer e eu me sinto calado também. Eu não me sinto que eu que estou lá me expressando, eu fico frustrado, porque, pô, a coisa que eu queria fazer passou longe de eu conseguir fazer agora. E eu vou ter que ter esse mesmo processo. Tipo, para eu conseguir falar isso que eu quero falar, eu vou ter que pegar pedacinho por pedacinho, estudar de novo e falar mais. E eu acho, Carol, assim, em relação a isso, né, a gente sabe bem, a gente já conversou bastante sobre isso, que, querendo ou não, a gente está tentando quebrar estruturas que, querendo ou não, já estão ali, sabe, montadas. Então, é realmente mais difícil mesmo a gente tentar achar esses espaços, né, nesse tipo de proposta, né, de achar espaço para poder fazer alguma coisa. Então, vai ser bem desafiador mesmo. E eu digo isso, assim, até como professora. É muito complicado tentar achar espaços. Tipo, olha, aqui você pode fazer isso, ali você pode fazer aquilo. E aí tem pessoas que já vão mais pro lado de que não tem dessa, que eu preciso achar espaço. Se eu tenho que conseguir fazer uma conversa. E aí tem várias vertentes, né, dessas discussões, que eu acho também um tema muito interessante pra gente tratar aqui um outro dia. E a Júlia... Eu tô só fazendo um detalhe que eu estou adorando a participação de vocês hoje, pessoal. Estamos bombando aqui nos comentários. Adorei. Eu tô aqui, desculpa, vai lá. Só uma coisa que a Júlia falou, que é muito top. O forró já é a união de várias coisas, né? Baião, shot, achado, coco, etc. E hoje, ao longo do Brasil, temos tantos estilos, não tem como colocar numa caixinha. Não tem. Cada vez mais a gente percebe que não tem como. Eu lembro que há um tempo atrás, o mundo do forró ficou muito dividido, tipo assim, isso aqui eu digo mais em BH, ficou muito dividido do roots e do universitário, e aí não podia intercalar, tipo, você é universitário, você tá fazendo movimento de roots? Quem que é você pra fazer movimento de roots? E graças a Deus que eu sinto que hoje em dia tá assim... Harmonizando demais, e coisas também do forró eletrônico, né, eu esqueço os nomes, mas tem um repiquezinho, como é que chama? O massa cacau. A massa cacau, aí que faz pra fora, pra dentro. Então tá tudo ficando junto e misturado, né? Então tá muito legal. Não dá mesmo pra colocar numa caixinha Sobre essa frase da Ju, eu só colocaria que não dá nem pra colocar dentro de uma caixona. Quem dirá uma caixinha. Né? Ela também falou aqui sobre o erro, né? Quando percebo que o outro está se preocupando com o erro, eu começo a me preocupar também e me sentir mal quando erra. E quando a pessoa leva numa boa e brinca, continua, eu nem ligo, também fica leve. Com certeza, a gente é muito influenciado pelo momento, né? Quando a gente está com uma pessoa que sorri mais, que fala mais coisas alegres, mais coisas leves, a gente começa a ficar mais leve, se sente mais leve, e da mesma forma pro lado pesado, pro lado ruim. Então, quando a gente está com alguma pessoa que tanto faz pro erro, a dança é uma dança, digamos assim, mais leve em relação ao erro. Quando a pessoa está muito mais apegada ali, é normal. Agora, é ótimo que a gente saiba dessa característica, porque tem como a gente trabalhar na gente, nunca vai excluir 100% a sensação de quando você está tranquilo, mas a pessoa não está, né? Porque a gente quer agradar por natureza também. A gente sente naturalmente uma vontade, tipo assim, para dialogar ali, você sempre se desdobra um pouquinho para poder dar à pessoa algum tipo de conforto. Então, é outro trabalho mental pesado e importante. Fala assim, e às vezes, quanto mais a gente estuda, né? Gente, é uma bobagem que tem, mas é super importante a frase clássica do Homem-Aranha. Quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade. Quanto mais a gente estuda e sabe sobre alguma coisa, mais a gente tem responsabilidade sobre aquilo. E a gente que estuda, que acompanha, que fica numa discussão de uma live, trocando ideia, a gente está mais por dentro de alguns assuntos do que simplesmente quem vai e se joga. Então, através disso, a gente também tem um papel cada vez maior, quanto mais a gente estuda e mais a gente se aprofunda, de saber que a gente tem que ser agentes. A gente tem que ser agente, entendeu, né? O agente separado e o agente junto. A gente separado tem que ser agente junto dessa transformação dentro da dança. Por mais que venha alguém que fica macetando esse erro é importante, a gente tem que
dar o exemplo, não precisa ficar discutindo com a pessoa e brigar, nem nada, mas a gente, através das nossas ações, tem que ser a pessoa que ajuda o ambiente a ficar leve e ajuda a propiciar o erro também, igual a gente conversou na outra live, das inúmeras importâncias que o erro tem. Sim. Nossa, gente, essa live foi muito legal. Foi mesmo. Assiste aí, se vocês não tiverem assistido. E só uma coisa, pra gente também, às vezes, tentar... E aí eu acho que é até um trabalho muito difícil, muito mais difícil. Tentar, às vezes, também se colocar um pouquinho no lugar do outro. Porque tem uma coisa que eu sempre carreguei essa crítica, assim, anos e anos e anos nas minhas costas. Todo mundo vira pra mim e fala, nossa, mas tem muita cara de brava, não tem coragem de chamar pra dançar, porque você tá sempre com cara de brava. Só que assim, às vezes é da pessoa. A pessoa tem uma cara mais fechada, a pessoa tem uma cara mais brava. Então, às vezes, parece que a pessoa fez uma cara de não. Só que não é, sabe? Às vezes é só a cara da pessoa mesmo. Então, Eu só assim... tenho essa cara, eu não consigo ter outra. Pois é, então assim, sabe, às vezes eu falo que eu não tenho nenhuma foto boa dançando, porque geralmente eu danço assim, com o olho fechado, então geralmente eu fico com uma cara de muito brava. Só que não é que eu sou brava. E quando eu comecei a entender isso, tipo, olha que engraçado, eu sou assim, eu sempre fui julgada por ser assim, e eu julgava muitas pessoas, tipo, nossa, eu não vou chamar aquele cara pra dançar, porque ele tá sempre com a cara fechada. E eu falei assim, mas como é que o cara vai ficar cheio de sorriso pra mim se ele não me conhece, às vezes, né? Então, só pra gente também fazer essa ponderação, porque a gente falou bastante disso, de aí eu tô dançando, aí a pessoa vai lá e faz uma cara ruim. Às vezes não é uma cara ruim, às vezes é a cara da pessoa também. Rodrigo falou aqui que quando toma uma chamada e chama de atenção, né, fica remoendo muito pelo assunto, para tentar assimilar e tenta melhorar. E por isso que gosta quando um professor ou professora dá uma dica, um toque. Ô, gente. Foi isso que eu falei, que eu mais gosto do erro. Porque, por exemplo, quando eu faço prova e erro uma questão, geralmente eu tendo a guardar muito mais isso que eu errei do que as coisas que eu, tipo assim, acertei, mas estava mais superficial na minha cabeça. Desculpa te cortar. Não, só que isso é o mínimo. O professor e a professora tá ali junto. É para isso, é para poder te mostrar que tudo que... tudo não, né? Porque todo mundo tem o seu caminho diferente, mas quase tudo que um aluno passa, o professor já passou. E o nosso caminho e a nossa missão, às vezes, é igual, digamos assim, os pais querem passar sempre para os filhos, né? Eu tentar fazer as pessoas passarem, de tentar fazer as pessoas não precisarem passar por coisas que a gente já passou. Né? Porque às vezes a gente precisou remoer tanto na cabeça essas coisas, até descobrir um caminho até desembolar isso na nossa cabeça, que quando a gente vê uma pessoa que começa a passar por aquilo, uma conversa já consegue ajudar a encurtar o processo. A gente não consegue passar pelo processo pela pessoa. E o fato de eu te falar que isso existe nunca vai te fazer ter a experiência de conseguir vencer aquilo. Mas eu consigo facilitar muito a sua passagem por esse caminho, né? Então, quando você começa a ter esse trupicão e vê que a gente também já passou e foi tudo bem e foi importante, aquilo começa a ficar mais leve também e a gente consegue ter mais recursos para poder navegar nas épocas de dificuldade. Vamos lá. Ai, o Rodrigo falando que quando me conheceu, te achei meio brava também. Pois é. Eu também sou criticado por isso. Hoje todo Ai, mundo... Carol, tem cara de amor da minha vida. Popa, te amo. Ô, gente, eu acho que isso todo mundo passa, né? Até porque, igual a gente falou, é processo de afinidade. É natural a gente ser mais aberto com as pessoas que a gente conhece. Então, até a gente começar a conhecer as pessoas, é mais raro você encontrar uma pessoa que é só sorriso o tempo todo para todo mundo. E né? desconfiem também quando você encontrar uma pessoa assim. Total. E uma coisa que é muito importante a gente pensar também, Filipão. que existem músicas que têm as letras muito pesadas. Então, tipo Assum Preto. Gente, eu quase choro todas as vezes que eu escuto Assum Preto. Triste, Louco ou Mar. Teve uma discussão uma vez, uma aula lá na Cidade Nova, que não sei se foi a Ju ou se foi a Fernanda, que elas falaram que essa dança, tipo, dá uma força muito grande pra elas. E comigo, eu amo essa música, mas essa música me deixa muito triste, porque eu fico pensando, velho, a quantidade de coisa que mulher tem que passar, a quantidade de coisa que a gente tem que aguentar, a quantidade de força que eu tenho que ter para aguentar coisas, tipo assim, normais que um homem, por exemplo, não precisaria aguentar. E essa música traz em mim sentimentos positivos, mas quando eu vou expressar, me traz uma coisa muito forte. Então, por exemplo, eu não vou conseguir dançar essa música sorrindo. Leve sorrindo. Não, nunca, porque ela não me traz essa questão de leveza. Ela me traz essa lembrança das coisas difíceis que a gente tem que passar.
Então, também pensar nisso também quando a gente for dançar, né? Não vou dançar sempre sorrindo. Depende da música. Tanto música triste aí, súplica cearense. Tem umas músicas sem uma letra, você fica assim, que isso? Além disso, também existem a concentração. Eu sofro muito isso porque eu tenho 2 prazeres na dança, grandes assim. De me concentrar muito na execução das coisas que estou fazendo, de encadear e pensar no raciocínio. Né? Então, às vezes, mais do que fazer, eu tenho muito prazer em raciocinar as coisas, o que exige muita concentração. E eu falei que tem 2 coisas, né? Mas eu me perdi. Mas essa questão de me concentrar muito. E quando eu me concentro, eu acabo fechando a cara. É natural, porque aí eu não consigo pensar em raciocinar a dança e me mostrar a letra, né? E eu gosto muito de olhar os pés. Né? E uma grande dificuldade que eu tenho, porque todo mundo fala assim, não, porque a dança tem que ser uma coisa que você olha pra cima, uma coisa altiva, lá no alto. Só que eu amo ver a movimentação dos pés, como é que os pés vão embolando, vai fazendo. Que legal. Então eu acabo olhando mais para baixo e eu concentro muito. Então é natural, às vezes eu passar para a pessoa a sensação de que tá pesado, que às vezes eu não estou gostando da dança. E olha às vezes quantas pessoas não estavam desgostando e às vezes eu estou com prazer imenso, estou felicíssimo naquela dança e estou transmitindo a imagem de que não estou gostando, que estou triste, que estou... Então é complicadíssimo, às vezes a gente fica sofrendo por ficar lendo sinais, ficar tentando adivinhar o que está dentro da cabeça da pessoa. Quando a gente não precisa. A gente, o que tem dentro da minha cabeça? E o que eu estou achando dessa dança? Né? Claro que também a gente tem que aprender aos poucos que isso... Eu tenho que entender que isso acontece comigo e tenho que dar uma lutada contra isso, principalmente com pessoas que estão iniciando, pessoas que não têm estudo, pessoas que não me conhecem, e a gente tem que dar uma aliviada nos traços para encontrar a pessoa no meio do caminho, né? Porque senão aí... mas é porque também não vai virar uma conversa, né? Às vezes vai virar tipo um monólogozinho, assim, puxando pro seu jeito de dançar. Às vezes você tá dançando com uma pessoa que gosta de interagir pra caramba, aí, né, vai entrar em choque. Exato. Bom. O que mais aqui? A Carol falou umas músicas que são muito tristes. A notícia também é tristão demais, tá doido. Depois eu vejo, aí falo que você é super atenciosa e dedicada. Ô Carol, aí se a gente for listar músicas de forró que falam de coisas sofridas, aí nós vamos fazer 215 lives, mas com certeza a gente... E eu acho que é uma das coisas lindas sobre o forró é essa descoberta da arte, da poesia das músicas, né? Claro que tem música besta, que tem música que fala coisas simples, mas as poesias das músicas são tão ricas que fazem na gente, igual a gente falou, provoca na gente sentimentos diversos, né? E isso é uma coisa legal também, da gente não ficar preocupado e não se deixar abater por qualquer tipo de sentimento que a música, que qualquer coisa gere na gente. Sim. Aquele espaço é nosso pra gente poder ser. Eu acho que uma dança saudável, talvez a palavra mais importante seja sentir. E não é aquela ideia, vamos sentir a música, é sentir como um todo, é sentir tudo. É sentir o que você quiser sentir, sentir o que você precisar sentir e aceitar o que você está sentindo. Se aceitar é uma das grandes partes do que deixa a dança saudável, né? Pra mim, na minha cabeça, assim. Só uma coisa que você falou aí da música, eu lembrei de uma aula que eu tive, de um curso sobre arqueologia do forró com o Fernando. Gente, nossa, indico demais. E aí, em uma aula, ele falou uma coisa muito engraçada de umas músicas. Não vou lembrar muito bem quem fez, mas que um cantor fez uma música. Aí um outro cantor foi lá e, tipo assim, começou a tirar sarro do cara, falando assim: você falou que faz isso, mas todo mundo sabe que você faz isso, não sei o quê. E aí virou, tipo assim, uma guerrazinha entre músicas, sabe? De cantores dentro das músicas. Tem umas coisas muito legais que a gente nem presta atenção. Sim. E quando a gente lê, a gente fica, realmente essa música é isso, e sabe? E é carregado de história, né? E quando você pensa, fala assim, músicos, quando vão compor, eu tenho amigos músicos também, o pessoal não fala assim, sentei, a letra veio. Existe esse negócio, não. Todo mundo fala que se não tivesse tristeza, né? Eu já ouvi muito isso. Se não tivesse tristeza, não existiria música, não existiria poema. Então as pessoas às vezes estão lá, o que acontece com elas no dia a dia gera nelas a inspiração para poder falar. Nossa, Ju, eu amei. A Ju falou assim, olha, podia rolar uma live falando sobre método de ensino do forró, condutor, conduzido e tudo que está mudando e que ainda deveria mudar. Conduzido tem que pensar e condutor ter sensibilidade, etc.
Não só Inclusive, anotado, como tipo assim, a gente passou a canetinha, porque esse é um dá tema. print na tela aí pra gente poder não perder, porque depois não Sim. fica, as mensagens não ficam gravadas. Esse é um tema de live que, tipo assim, que eu super quero trazer e quero trazer. Quando eu penso nesse assunto, eu quero trazer professoras também que estão bem mais assim, né, por dentro de toda essa discussão e vai vir com certeza sobre isso. E além disso, são coisas que alguma dessas coisas que estão nessa discussão, a gente preparou para nossa parte prática hoje, que muito felizmente nós não teremos hoje, porque a discussão rendeu e foi muito legal. A gente não conseguiu nem. A gente chegou em 2/3 de cumprir mais ou menos o que a gente planejou para a conversa. A gente imaginava que ia durar de 15 a 20 minutos hoje. Sim, exatamente. E sobre a parte da dança mesmo, já teríamos. Então, quando a gente pegar para fazer essa parte dessa aula, vai ter que ser alguma dessas coisas. E cabe mais do que uma live, entrevistas e discussões. Sim. Também com outros profissionais. Só Teve uma pergunta aqui, isso. né? O que acham de dançar forró com música que não é forró, como axé, reggae, samba, lambada? Eu sempre fui uma defensora de você pode dançar forró na música que você quiser, no funk, se você quiser dançar lá, ó, se você quiser fazer passinho de funk dentro do forró também. Eu vejo muito na dança essa questão de expressão, sabe? Expressar. Então eu posso expressar do jeito que eu quiser, onde eu quiser, da maneira que eu quiser. E igual eu já tinha falado, os dois princípios que eu já tinha citado lá, de brasilidade e liberdade dentro da dança, para mim, inclusive, faz com que axé, reggae, samba, lambada sejam forró. Se tocar um samba no meio de uma festa de forró, você não precisa nem falar, ó, isso é o ritmo de samba, tem a característica, a marca musical do samba, mas não deixa de ser forró, não. Se você... E aí as movimentações que você faz naquela música que tem identidade de samba são movimentações que você vê com a identidade da caracterização do forró. Para mim não importa. Mesmo vamos postar no forró e vai dançar um forró com a identidade de movimentação do samba ou identidade visual da lambada. Para mim isso tudo está dentro do forró. Isso você pode chamar de forró e pode falar, você pode usar, pode misturar. Porque o forró é isso, pelo menos na minha cabeça. O forró é liberdade de se fazer o que você quiser. O que te faz bem quando você sai para dançar o forró? O que te faz bem quando você quer dançar o forró? Né? E o forró também, por ser uma dança, é uma dança que quando você vai estudando, e às vezes até com pouco estudo, você consegue ter certa liberdade de encaixar em outras identidades musicais. Porque dentro do próprio forró você tem o frevo, você tem o maracatu, você tem... Todas as coisas que a gente já está acostumado a chamar de forró, e por que não outros elementos que podem ser incorporados e podem ser apreciados no baile do forró, né? Aqui tem muita música massa que sempre quis dançar, mas não é forró. O compasso é compatível com forró. Então até mesmo em músicas que tem esse compasso, né, parecido com o do forró, gênero, né, dá pra gente dançar, mas até mesmo também música que não tem, sabe? Você vai lá, aí voltando, né, na nossa questão de saúde, na questão mesmo do mental, do raciocínio, de trabalhar, às vezes trabalhar um movimento. Olha que desafio legal. Trabalhar um movimento que foi feito ali na cadência de tal música e colocar ele de outra cadência. Ó, que puta trabalho legal. Né? Tem uma música que a gente dançava muito no pé descalço, que é o Chão de Giz, do Zé Ramalho. Ela não é nos 4 tempinhos, né? Eu não vou entrar aqui. Nem porque a gente não sabe demais, mas ela é de 3 em 3, ela é como se fosse uma valsa, né? 1, 2, 3, ela repete de 3 em 3. E a gente colocava lá e o pessoal dançava. Tanto a gente achava estranho, tava meio que fora do ritmo. Só que ela tinha um pouco da cara do forró, assim, tem a cara das músicas normalmente do forró, só que o tema é todo desfeito, digamos assim. E era um desafio, o pessoal dançava e foi. E por que não? E por que isso está errado? Né? Vamos ver aqui. Aumenta muito a percepção musical, você explora muita consciência corporal, dança forró. Totalmente. A Carol fez um desafio. Desculpa. Vamos lá. Carol fez um desafio pra gente. Desafio vocês dançarem uma música que não é forró. Vamos cumprir esse desafio. Vamos cumprir esse desafio. A gente só tem que cumprir o desafio aqui de terminar as respostas. Vamos ver aqui o Rafão. Ó. Acho que hoje não dá só um estilo literal. Assim como as pessoas, é tudo uma mistura. Cada um com a identidade, tá dançando forró, no samba, no reggae. É aquilo que a gente falou, Rafão. O Brasil é mistura, não tem dessa. E forró, por ser brasileiro, a gente tem índio, a gente tem branco, tem europeu, tem americano, tem
tem negro, tem tudo. Aqui dentro tem de tudo. O Rodrigo falou, vocês não acham que as danças de salão, tirando as especificações de cada uma, estão gerando uma sinergia em que podemos usar os passos de um estilo em outro? Eu não gosto muito de classificar o forró como dança de salão, e aí também, de novo, eu acho que isso é um assunto para uma outra live, e eu não sei muito falar sobre as outras danças de salão em si, porque eu, de fato, depois que eu entrei no mundo do forró, foi forró. Eu já vejo duas vertentes do forró assim, eu percebo às vezes um forró que não é dança de salão e o forró tendo essas duas possibilidades, digamos assim, e eu vejo assim, Rodrigo, quando eu comecei a dançar o forró, as danças eram muito mais segregacionistas, você não pode fazer um passinho de samba no forró, você não pode fazer um passo de zouk na lambada, nem que um vem do outro, você não pode fazer... Só que isso cada vez mais foi caindo, porque não sei se globalização, não sei se a dança foi popularizando mais também, e as pessoas foram descobrindo os prazeres de fazer tudo. Né? O quão prazeroso é dançar um samba, o quão prazeroso é dançar um forró. Mas às vezes eu não consigo dançar forró hoje, eu só consigo dançar samba, mas eu queria tanto fazer aquele passinho de forró, então eu não sei qual foi o fenômeno exato que aconteceu, mas eu tenho sentido sim que as coisas têm ficado mais leves. Até porque quando você para fazer uma análise mais crítica, não faz muito sentido. Eu já vi, por exemplo, eu estava conversando com o Ricardo na quarta-feira, eu já vi numa dança dos famosos, um dos jurados falar assim, a dança foi linda, mas eu vou tirar ponto de vocês porque era uma salsa e você fez um aéreo de samba. E eu fiquei pensando, pô, mas então esse pessoal tudo roubou os aéreos, tudo da ginástica acrobática. O pessoal roubou tudo do circo. O pessoal roubou do balé. Por que aquele passo o que faz aquele passo ser pertencente de uma dança? Né? Tem lá a patente, o que é? Então, é difícil de falar. Né? Marivela do Raso, você patenteou seu patentear o movimento que eu roubei. Então, a dança, inclusive, a maior parte da dança é muito parecido com você caminhar, andar para frente, andar para trás. E o que é o que? Né? Então, assim... acho que por esse tanto de incoerência, de prazeres que a gente vai encontrando e de não ter uma lógica fixa em segregar, eu sinto que as danças estão se unindo sim nesse sentido. Nosso tempo tá acabando. Nossa Senhora. Só uma coisa, eu sei dançar samba, eu sei dançar zouk, mas eu aprendi a dançar samba e zouk dentro do pé descalço. Então, eu acho que meu samba e meu zouk são altamente... Exatamente. E geralmente foram aprendi movimentos pra apresentar alguma coreografia. Então, geralmente eu sei os passos da coreografia. Pergunta nas caixinhas dos stories pro pessoal de música pra vocês dançarem. Boa! Show de bola. Nossa, nós estamos lascados, Gigi. Mas vamos lá. Jesus amado. Ai. A gente tá acabando, gente. Não deu pra gente falar, né, a parte da aula. Mas aí a gente vai pensar ou em trazer em uma outra live, ou então de alguma maneira, porque a gente preparou umas coisas bem legais. Mas assim, gente, essa foi uma das lives mais interativas. Eu gostei demais. Muito obrigada a todo mundo que participou. Se a gente falou alguma coisa que vocês não concordam, que vocês querem que a gente repita não, porque vai ficar aqui salva a live, mas... Pode mandar mensagem pra gente, a gente repete, a gente discute mais todos esses temas que a gente falou, que seria tema de live porque tá abrangendo demais. Pode ter certeza que vai ser assunto de live. E, Júlia, essa coisa que a gente falou sobre as percepções, né, as mudanças de papel, isso é uma das maiores vontades que eu tenho de trazer aqui. A gente só precisa mesmo ajeitar, achar pessoas para virem conversar um pouquinho com a gente. E vai ter. Vamos colocar assim essa caixinha de sugestão de música. E é isso. Muito obrigada, gente. Você quer falar mais alguma coisa, Raso? Só agradecer mesmo, porque para nós, assim, esse projeto é um desafio e um prazer ao mesmo tempo, e ver que a gente consegue dialogar e que a gente consegue trocar uma ideia, abrir espaço para a gente conversar e poder passar um pouquinho da nossa opinião, e quando a nossa opinião consegue ser algum conselho que pode ajudar você de algo, tipo assim, isso aqui pra gente, né? A gente está aqui para isso, e o projeto é para que o forró seja melhor e seja mais que a gente consiga, exatamente, que a gente consiga interagir mesmo e conversar. Então, obrigado demais, gente. Hoje foi fantástico. Sensacional. E a gente se vê na semana que vem, é isso. Sim. Um beijo para todos.